Um abraço para você, quem está nos acompanhando no nosso canal aqui do YouTube do Grupo Espírita Mensageiros, nas quartas-feiras, com uma reflexão, uma mensagem a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecendo a Deus, a Maria de Nazaré, a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de mais uma vez estarmos virtualmente conectados, virtualmente ligados nesta emanação de energia, nesta conexão, né, em que todos nós nos encontramos nessa noite de hoje, ou nesse dia, depende do horário que você está assistindo, né, esta gravação, para que a gente possa estudar, refletir e buscar de alguma forma promover o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento espiritual à luz dos ensinamentos da nossa doutrina espírita, das reflexões que nós vamos trazer ao longo dessa noite de hoje. Como de costume, né, para quem gosta de colocar a sua água fluidificada, a sua água para ser energizada, enquanto a gente inicia aqui, corra lá, prepare a sua garrafinha, o copo, a jarra, da forma como você tem costume de fazer na sua casa, né? Para que os bons espíritos, os seus mentores, os espíritos trabalhadores no bem, possam passar pela sua residência e energizar a água que você separou e preparou para a noite de hoje, para o dia de hoje. Então vamos iniciar essa nossa reunião fazendo as nossas preces iniciais, né? Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré, nossa mãe amada, e toda a espiritualidade trabalhadora no bem, em especial os nossos irmãos trabalhadores do plano espiritual da nossa casa espírita, o Grupo Espírita Mensageiros, para que possamos entrar nessa sintonia, nessa conexão, nessas boas vibrações vindas do mais alto, chegando até nós neste momento, nos harmonizando energeticamente, eliminando as energias negativas possíveis de serem eliminadas, substituindo essas energias deletérias por energias de paz, de refazimento, de equilíbrio, de amor. Que essas boas vibrações possam nos alcançar, nos fortalecer, nos ajudar em nossa caminhada diária. Da mesma forma, essas boas vibrações cheguem até o nosso lar, inundando cada cômodo da nossa casa com energias de paz, de amor, de compreensão e de cura. Que também chegue até aqueles nossos familiares, todos eles, em especial o familiar que mais nos causa preocupação, aquele que nós temos mais dificuldade de relacionamento, aquele familiar que precisa mais sentir a presença de Deus e dos espíritos trabalhadores no bem em seu coração. Que essas boas vibrações alcancem todas essas pessoas, cheguem a todos os locais de dor e sofrimento, a todas as pessoas que enfrentam esses momentos difíceis de dor, de perda, de dificuldades. Que Deus possa encorajá-los, fortalecê-los em sua fé e ampará-los em suas necessidades. Que possamos, então, a partir de agora, concentrarmos no estudo de hoje, buscando a nossa evolução e o nosso melhoramento espiritual à luz da doutrina espírita, a partir dos ensinamentos que a doutrina vem nos trazer, para que assim possamos alcançar os nossos objetivos. O objetivo de nosso melhoramento, crescimento e fortalecimento espiritual. Que as bênçãos de Deus nos alcance, fortaleça e auxilie, ajude hoje e sempre, que assim seja. Então vamos, né, gente, fazer as nossas reflexões dessa noite de hoje. Eu queria convidar a vocês para a gente estudar o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que são misericordiosos, no item Reconciliação com seus adversários. É o item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10. Capítulo 10, item 5, Reconciliação com os adversários. E aí, Kardec começa este item do Evangelho segundo o Espiritismo trazendo um trecho do Evangelho de Mateus, que está no capítulo 5,
nos versículos 25 e 26, que diz assim, ó: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele, para que ele não vos entregue ao juiz, que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais metidos em uma prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago um último ceitil. Então isso é o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26, que Kardec traz nesse capítulo 10 para a nossa reflexão. Então, nesse Evangelho, nesse trecho do Evangelho de Mateus, a gente já tem algumas reflexões a serem feitas. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário. O que isso Jesus está nos dizendo? Tem um outro trecho também do Evangelho de Mateus que Jesus disse assim, ó: se você está no templo para fazer uma oferenda e lembra-se que algum irmão tem algo contra ti, deixa ali a sua oferenda, vai, reconcilia-te com teu irmão e depois volta para fazer essa oferenda, porque o sacrifício mais agradável a Deus é esse, é o do nosso orgulho, de buscar a reconciliação com os nossos irmãos. E aí Jesus está falando, reconciliai-vos o mais depressa possível com o seu adversário. Então, algumas reflexões para a gente fazer nesse começo aqui. O nosso adversário, na verdade, é o nosso irmão. Irmão de caminhada, irmão de humanidade. Todos nós sabemos que somos espíritos criados por Deus, simples e ignorantes que fomos avançando ao longo do tempo com a nossa própria evolução. Tudo que somos hoje é aquilo que nós construímos de nós mesmos, ao longo de várias e várias existências. Algumas lá no estágio primitivo, fomos evoluindo até chegar ao que somos hoje, em desenvolvimento espiritual. Com os nossos desafios, com os erros a serem corrigidos e com as nossas virtudes a serem potencializadas. Então, isso é o que somos. E o nosso adversário também é um espírito criado por Deus, simples e ignorante, que avançou na sua escala evolutiva e que hoje, com seus erros, defeitos e qualidades, é o espírito que se construiu ao longo de várias e várias encarnações. Em algum momento, para nós termos, sabe aquela história que a gente fala assim, meu santo não bate com o dele, eu não suporto. Geralmente são diferenças que nós temos que, se não foram construídas e estabelecidas nessa encarnação, fatalmente vêm de vidas anteriores. Sendo assim, nós temos ajustes a fazermos com esses irmãos. E Jesus está nos dizendo, vá, reconcilia-te o mais depressa possível, porque senão você pode ser entregue ao juiz, o juiz vai entregar ao ministro da justiça, você pode ser jogado numa prisão e você não vai sair de lá enquanto você não pagar o último centavo. E Jesus está falando, reconcilie-te com teu irmão o mais rápido possível, enquanto você ainda está a caminho, enquanto você ainda está nessa vida, enquanto você ainda está encarnado, porque pela doutrina espírita a gente aprende que essa perseguição, essa corrente, esse sentimento de revanche, de ódio, que muitas vezes pode ser estabelecido a partir dessas diferenças, ele não acaba com a morte. A gente sabe disso. Ao estudarmos a doutrina espírita, nós temos a certeza, ou daqueles que compartilham da nossa fé, de que a alma é imortal, que nós continuamos vivos ao deixarmos o corpo de carne que temos nessa encarnação. E que nós, ao chegarmos no plano espiritual, seguimos exatamente como estávamos aqui na Terra. Não é porque a gente desencarnou que nós seremos espíritos puros e evoluídos. Não é porque desencarnamos que viramos anjos. Muito pelo contrário. A nossa realidade espiritual será demonstrada de uma forma mais clara. E às vezes de uma forma tão clara que nos constrange. Porque quando estamos encarnados, nós podemos disfarçar quem somos realmente em espírito, a nossa essência, o nosso cerne, a partir das máscaras, através das convenções sociais, através de diversos subterfúgios que um corpo
né, nos possibilita ao espírito de dissimular sentimentos, de dissimular energia, né, intenções, coisa que fica escancarada quando estamos no plano espiritual. Né? E a gente consegue simular também, né, e dissimular para os demais espíritos que estão encarnados, né? Porque os espíritos desencarnados que estão no plano espiritual conseguem nos ver a partir da nossa energia que nós vibramos. Né? Então, ao desencarnarmos, nós somos exatamente aquilo que nós construímos de nós nessa encarnação, né? Com os erros, com os defeitos, com aquilo que nós acumulamos ainda de tropeços nessa vida, mas também nós podemos burilar o nosso espírito, nós podemos nos melhorar e podemos também ter aproveitado, né, essa nossa encarnação da melhor forma possível e corrigido os defeitos que precisávamos corrigir nessa encarnação. Então, nós podemos dessa forma, então, entender que ao desencarnarmos, nós continuamos. Se nós desencarnarmos com rixa do nosso adversário e olharmos o nosso adversário encarnado e nós desencarnados, talvez viremos obsessor desse irmão encarnado. E vice-versa. Se ele desencarnar e nós permanecemos, talvez ele vire o nosso obsessor. Vocês lembram daquele caso? Inclusive no filme Divaldo Franco conta isso, né? O Divaldo tinha um obsessor que o acompanhava. Por mais que Divaldo trabalhasse, né, no espiritismo, desenvolvesse ações de caridade, Divaldo Franco tem a Mansão do Caminho lá em Salvador, que acolhe diversas pessoas dos bairros mais pobres de Salvador. Divaldo tem inúmeros filhos, né, de crianças que foram deixadas na porta da sua instituição e eles as adotava e registrava em seu nome, né? Então Divaldo é um benemérito, um homem beneficente, um homem com uma fé espírita muito viva, né, e que hoje é um grande nome do espiritismo, mesmo com mais de 90 anos de idade, ativo, trabalhando, palestrando, viajando, né, foi um pouco limitado pela pandemia, mas continuou seu trabalho evangelizador através dos meios digitais, como nós estamos fazendo aqui. Né? E Divaldo, por toda a sua vivência no espiritismo, que já vinha com muitos trabalhos sendo feitos, né, tinha sempre um obsessor que o acompanhava. Até que um dia uma criança foi deixada na porta da instituição, Divaldo a acolheu com todo o carinho e amor, como fazia com as outras crianças, e aquele espírito obsessor disse então que acompanhava Divaldo por muito tempo, que não acreditava na mudança, mas aquele espírito que aquela criança que o Divaldo estava acolhendo naquela noite na sua instituição, era a reencarnação da mãe do obsessor do Divaldo Franco. E que aí ele realmente pôde comprovar a mudança do espírito de Divaldo Franco ao ver a caridade sendo feita, inclusive para a mãe daquele que o perseguia. Né? Então, isso é reconciliação. E isso Jesus está falando, reconcilia-te enquanto você está a caminho. Talvez se Divaldo tivesse buscado na outra vida essa reconciliação enquanto estava a caminho, encarnado com esse espírito que o estava perseguindo depois, talvez essa perseguição espiritual não acontecesse. Então, essa reconciliação que Jesus está falando. Reconcilia-te com teu irmão enquanto você está a caminho. Porque ao fazermos isso, nós conseguimos vencer um aspecto muito importante que nos prejudica muito em nossa evolução espiritual, que é o nosso próprio orgulho. É o nosso orgulho que nos impede de buscar a reconciliação com aquele que nós temos alguma diferença. É o nosso orgulho que insiste em que a pessoa tem que se manifestar, a pessoa tem que se humilhar, a pessoa tem que rastejar para vir pedir perdão para que a gente possa perdoar e reconciliar. Não é? E quando a gente, na verdade, busca pela palavra reconciliação, é, na verdade, um ajuste, é uma recomposição, é colocar em pratos limpos diferenças que nós temos. E não é passar um pano nos erros do passado e esquecer como se nada tivesse acontecido. Né? Quando acontecem discussões entre membros da família, entre casais, né? Quando há reconciliação, na conversa, pontos são debatidos. Né? O marido fala aquilo que o desagrada, a esposa também fala aquilo que desagrada no marido, e eles buscam, em conjunto,
buscar uma solução para aquelas diferenças, né? Um cede de um lado, o outro cede do outro, e aí eles fazem a reconciliação. E talvez seja até por isso que o número de divórcios e separações esteja tão grande, né? Porque as pessoas não dão o braço a torcer, nem para marido, nem para esposa, nem para filho, nem para irmão, nem para pai, nem para mãe, né? Então talvez por isso hoje tenhamos tanto divórcio acontecendo por conta do orgulho, da vaidade, do egoísmo das pessoas que não conseguem superar as suas diferenças e não conseguem dobrar o seu orgulho para buscar a reconciliação, né? Então, nesse sentido, a doutrina espírita nos ensina, até ver pelo próprio ensinamento de Jesus, né? Jesus sempre nos ensinou que nós devemos perdoar 70 vezes 7, nós devemos fazer com que a gente dobre o nosso orgulho, a gente supere as nossas dificuldades, e não faltam ensinamentos para a gente buscar essa reconciliação, né? No livro Missionários da Luz, né, tem 3 passos que podem ser feitos para que a gente possa buscar uma reconciliação. Lá falava de um caso, né, de uma perseguição espiritual que existia entre o encarnado e o desencarnado, né, fazendo a perseguição por acreditar que tinha sido prejudicado em outra vida, né? E aí ele diz no livro o seguinte: o primeiro passo para a gente buscar a reconciliação é a gente elevar as nossas ideias e os nossos sentimentos. Se a gente não elevar as nossas ideias e nossos sentimentos, quem vai dominar as nossas ações é o nosso orgulho, né? A gente não vai conseguir vencer o nosso orgulho, a gente não vai conseguir vencer a nossa vaidade e não vai dar o passo que precisa ser dado em busca da reconciliação, né? Nós precisamos ter isso em mente, procurar levar os nossos pensamentos, as nossas ideias e os nossos sentimentos, porque aí a gente muda a vibração e sai daquela corrente de perseguição, de ódio, de rancor, de se colocar na posição de vítima, de coitadinho da situação, né, para que a gente possa buscar essa reconciliação. O segundo passo é consolidar os nossos bons propósitos. Então a gente tem que colocar em prática esses bons sentimentos, essas boas ideias que nós começamos a alimentar. Praticar a caridade, buscar estudar, buscar colocar em prática o que temos aprendido com Cristo, independente da sua religião, se é espírita, católico, evangélico, né? Como nos ensina a doutrina espírita, religião boa é aquela que torna o ser humano melhor. Então, nós precisamos, nesse sentido, consolidar com atos as nossas boas intenções. Como dizia Madre Teresa de Calcutá, né? As mãos que ajudam são mais santas que os lábios que oram. E como nos ensina Jesus, a fé sem obra é morta. Então a gente precisa colocar essa nossa fé em ação. E aprender a viver espiritualmente, embora ainda estejamos na carne. Esse é um desafio muito grande, porque é o seguinte: você não tem que abdicar de tudo que temos no plano material, mas nós temos que saber utilizar da forma correta o que nós temos à disposição. Isso nos ajuda no nosso desenvolvimento, né? Por exemplo, o avanço tecnológico na área de comunicação que nós estamos vivendo, né, com o celular. Você possivelmente esteja me assistindo aí agora através de um aparelho celular, né? Há poucos anos atrás isso era impossível e está acontecendo. Então, nós temos a tecnologia que nós podemos fazer bom uso, né, nos melhorando espiritualmente, consumindo conteúdo de qualidade, conteúdo que nos ajude a crescer, a engrandecer enquanto espíritos, mas a gente pode também usar a internet para aplicar golpes, para encontrar informações das mais diversas que possam nos prejudicar ou prejudicar outras pessoas. Depende do uso que nós fazemos, né? E nesse sentido, então, tudo que nós temos que está à nossa disposição, nós podemos usar da forma correta e não colocar isso como nosso objetivo de vida, né? Ter posses, acumular bens em detrimento do nosso melhoramento espiritual. Nós podemos ter, lógico que devemos, né, ter a nossa casa, a segurança da nossa família, um carro para um transporte, o dinheiro referente ao seu trabalho, né, as suas atividades profissionais, econômicas, mas
esse não deve ser o único e exclusivo objetivo da sua vida, né? É isso que nós precisamos relativar, né? E aí, Pedro, né, o apóstolo Pedro, pergunta para Jesus assim, né? Mestre, para perdoar, não devemos aguardar que o inimigo se arrependa? E aí Jesus responde para Pedro, né? E que fazer na hipótese de um malfeitor assumir a atitude dos lobos sob a pele da ovelha? Pedro perguntando para Jesus, né? E Jesus responde para Pedro, Pedro, o perdão não exclui a necessidade da vigilância. Com amor, não prescinde da verdade. Em nenhuma circunstância cogites de saber se o teu irmão está arrependido. Esquece o mal e trabalha pelo bem. Quando ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o adversário, busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com sentimento de ódio no coração. Então, esse é o ponto, é limpar o nosso coração. É colocar em prática a força do perdão, que nós falamos recentemente aqui também no nosso encontro virtual. É a gente colocar a nossa evolução espiritual, nossa libertação desse peso, desse rancor do perdão, né, em detrimento desse nosso orgulho, né? É justamente isso, é o nosso orgulho que nos prejudica e nos impede de perdoar, né? No livro Os Prazeres da Alma, do Espírito Hamed, né, psicografado pelo José do Espírito Santo Neto, o Hamed diz assim, ó, os nossos piores inimigos ou adversários estão dentro de nós, não fora. E quando nos reconciliamos com os nossos opositores íntimos, nós atingiremos a paz e tranquilidade de espírito. Os nossos opositores íntimos, os nossos apegos, os nossos vícios, as nossas paixões. Quando nós nos reconciliarmos com os nossos opositores íntimos, nós atingiremos a paz e a tranquilidade de espírito. Então, esse é o nosso objetivo, a reconciliação com os nossos opositores internos, com aquilo que nos prejudica, com aquilo que nos atrasa, com aquilo que nos derruba, com aquilo que nos prende à matéria de uma tal forma que nos afasta dos ensinamentos do Cristo e da nossa evolução espiritual. E é muito fácil a gente cair nessa armadilha, né? É muito fácil a gente buscar esse caminho. Mas como faço para me reconciliar? E aí a gente pode dar algumas dicas, né? Aceite que as pessoas não são perfeitas. Todos nós erramos. Eu não sou perfeito, como é que eu vou exigir perfeição da outra pessoa? A raiva, ela provoca a liberação de substâncias químicas associadas ao estresse no nosso organismo constantemente. Essas substâncias químicas alteram o funcionamento do nosso coração, causam estreitamento das nossas artérias e aumentam as chances de infarto e derrame. Tem consequências físicas alimentar a raiva. Então nós precisamos nos libertar disso. Quando alguém alimenta a raiva e o sofrimento, ele enfraquece o próprio corpo e o organismo fica mais vulnerável a doenças. Essa foi a conclusão de uma pesquisa feita na Alemanha pelo médico Heike Gierhammer, que já tratou mais de 20 mil pacientes com câncer e acredita que a maior causa da doença é a raiva, o rancor, o ressentimento, a falta do perdão. Um estudo também feito pela Universidade Americana de Duke mostrou que pacientes com dor nas costas melhoraram muito após perdoar ofensas no passado. A falta de perdão foi pesando nas costas, né? E quando a pessoa perdoou, a dor nas costas diminuiu. Tirou o fardo literalmente das costas, né? Quando Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados, que eu vos aliviarei. É isso. Nessa mesma pesquisa demonstrou que perdoar evita depressão. Você está com depressão? Síndrome do pânico? Será que não é falta de perdão? Você perdoar as pessoas? Mahatma Gandhi dizia, né? Só os fortes são capazes de perdoar uma ofensa. O perdão é nossa proteção contra o assédio das energias negativas, porque nós paramos de vibrar nesse orgulho, nessa raiva, nessa energia negativa. E devemos perdoar para não bloquear nossa trajetória evolutiva e neutralizar o mal, impedindo a obsessão.
né? Como nos diz o Espírito Meimei, né? O perdão em qualquer tempo é sempre uma luz conduzindo a nossa vida à comunhão com Jesus, né? A luz, independente do grau de escuridão, você pode estar na mais completa escuridão. Se acender um palito de fósforo, a luz vence a escuridão, né? E às vezes é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa acender o fósforo, né, na nossa vida, para que a gente consiga superar essa nossa dificuldade de perdoar, essa nossa dificuldade de buscar a reconciliação com os nossos irmãos, essa nossa dificuldade de vencer o nosso orgulho, né? Como eu disse, vencer os nossos opositores internos, a inveja, o egoísmo, o orgulho, os nossos vícios tão difíceis de serem vencidos, as nossas paixões desequilibrantes, né? A nossa busca por recursos financeiros, a nossa busca cada vez mais por bens materiais, né? E a gente não conseguir superar essa nossa dificuldade que nós carregamos dentro de nós mesmos e que nós gostamos tanto, né, de alimentar e de massagear e de manter perto da gente, que é o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, a nossa dificuldade em superar os nossos sentimentos que nos prendem à matéria e que nós gostamos de deixar ele pertinho da gente, crescendo, né, se alimentando, se fortalecendo a cada dia do nosso lado. Então, gente, busquemos essa forma de atuação. Busquemos superar a nós mesmos, buscar as nossas dificuldades e as nossas limitações, dobrar o nosso orgulho, perdoar, buscar essa reconciliação enquanto estamos a caminho, enquanto ainda estamos caminhando com os nossos irmãos, né? Porque depois as coisas se complicam e a gente tem essa tendência, né, a deixar tudo para depois, inclusive nessa questão espiritual. Ah, se eu não fizer nessa vida, na próxima eu faço, para quem acredita nisso, né? E aí, na literatura espírita, a maior causa do arrependimento dos espíritas que desencarnam é saber que perderam uma encarnação inteira, às vezes com uma coisa simples de se resolver, né, e que, por nosso orgulho, a gente não busca a resolução. A gente encarnou para resolver aquilo, mas o nosso orgulho não deixa a gente resolver nessa vida, e aí depois a gente vai perder um tempão danado para conseguir corrigir aquilo que a gente podia ter buscado resolver de uma maneira simples, de uma maneira rápida e de uma maneira que libertasse a gente de um peso danado que a gente acabou querendo manter, né? Tudo motivado pelo nosso orgulho e pela nossa vaidade. Então, gente, busquemos isso, né? Busquemos a reconciliação com o nosso eu interior, com o nosso eu espiritual, né? Quando Deus nos criou, eu comecei falando sobre isso, né? Nós fomos tendo que burilar o nosso espírito e cada vez mais esse burilamento ia demonstrando um pouquinho do nosso brilho. Então, quando Jesus fala para a gente, deixai brilhar a vossa luz, né, é isso. Dobre o seu orgulho, reconcilie-se com seu irmão, vença as suas dificuldades, as suas limitações íntimas, deixe com que a sua luz brilhe de uma forma intensa e verdadeira. A partir do seu espírito burilado, purificado, com a possibilidade de, como diz André Luiz, né, sermos completistas, de completarmos os nossos objetivos nessa nossa presente encarnação e não contrairmos mais dívidas. Se nós estamos aqui, vamos exercitar, né, essa prática do perdão e da reconciliação. Igual eu sempre falo, né, para a gente começar a perdoar uma pessoa, comece rezando por ela. Reze pelo seu adversário. Coloque ele nas suas orações diárias. No começo é difícil, você faz a contragosto, você não quer de jeito nenhum. Depois passa a ser tolerado. Depois você acha normal. Por fim, você já está fazendo a oração de uma forma espontânea e sincera. E aquele peso que você tinha no coração, lembrado daquela pessoa, já não está mais. É um sinal de que você está se libertando daquela energia. E aí, busque a reconciliação. Busque essa
harmonia entre vocês. Isso não quer dizer que depois do perdão, depois da reconciliação, você vai colocar a pessoa na sua casa, como disse Jesus a Pedro, né? O perdão não quer dizer que você não precisa continuar vigilante, né? Você sabe do que a pessoa é capaz, de como ela age, mas você está precavido. E você está liberto daquela energia que te prejudicava e te prendia a pessoa. E aí você está no caminho da sua melhora naquele caso específico, né? Trabalhe isso no seu coração, trabalhe isso internamente, no seu espírito, porque você vai ver que aos poucos essa energia vai se transmutando, vai se transformando em você. Quando você menos esperar, aquele peso saiu do seu coração. Lembra daquele estudo da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, né? A falta de perdão causa dor nas costas. Então vamos colocar o perdão em prática e a reconciliação com os nossos irmãos o mais rápido possível, enquanto estamos a caminho, como nos ensina Jesus. Fiquemos todos na paz do Mestre Jesus. Obrigado a todos pela companhia e até o nosso próximo encontro.